Beleza, pode ir. Vou botar para cá. Boa tarde, todo mundo. Hoje resolvi mandar esse artigo quando me pediram algum artigo de distrofia macular. É difícil, eu falei da outra vez, é difícil ter um artigo que fale de todos os casos de distrofia e os aspectos no OCT, até porque distrofia é uma coisa mais multimodal do que qualquer coisa, né? É difícil você matar só no OCT, tem que ter autofluo, tem que ter angiografia, eventualmente angio-CT hoje em dia, mas a distrofia macular oculta, que é uma entidade relativamente nova, ou doença de Miyake, que é o último autor aí do artigo japonês, ele foi o primeiro a descrever e hoje em dia os grupos lá que apoiam ele sugerem falar em doença de Miyake. Então, a distrofia macular oculta, como o pessoal fala mais, é relativamente nova e é uma doença que é puramente tomográfica. É muito interessante porque ele vai descrever isso durante o artigo. São pacientes que queixam da visão. Provavelmente a doença não é de agora só, né? Mas a gente só consegue diagnosticar agora porque a gente tem exame de alta definição, porque são pacientes que se queixam da visão, se queixam de fotofobia e não tem nada no fundo de olho visível e não tem nada na angiografia fluoresceínica. Então, provavelmente são pacientes que a gente fazia exame e falava, olha, não sei porque o paciente está piorando, não justifica e tudo, e o paciente tinha doença. Por isso que eles chamaram de distrofia macular oculta, porque não aparece nos outros exames, só no OCT e no OCT-B. O OCT-A, como tem a zona vascular foveal, e é bem ali que a gente tem a doença, só aparece no OCT-B. Tá? Então, primeiro recado, né? Paciente, hoje em dia a gente tem recurso para ver a grande maioria das doenças. Então, o paciente queixou, prossegue na investigação, faz OCT, porque às vezes está lá e a gente não passou, né? O fundo de olho é normal. Nosso olho vê menos do que a tomografia. Então, valorizar a queixa do paciente. Tá? Então, vamos lá. Ele começa falando, é o grupo do Japão, o grupo que mais tem casos, ou pelo menos juntou mais casos na literatura. A distrofia macular oculta é uma doença de caráter dominante, né? Então, tem que ver o padrão familiar, porque está ligado a um gene específico. É uma doença que tem fundo de olho normal e angiografia fluorescênica normal durante todo o curso da doença. Então, é muito intrigante, porque certamente a gente já teve pacientes que passaram. Por isso que é legal saber. Aquilo, um professor meu contava, eu sempre falo isso para os residentes, né? O professor meu falava, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Se passou alguém na rua e te cumprimentou, você não conhece, muitas vezes você não cumprimenta. Então, doença é igual. Você só vai fazer diagnóstico se você conhecer a doença. Então, passou, não tem nada. Fundo de olho normal, geografia normal, não tem nada. Deve ser piti. Não é. Pode ser uma distrofia macular oculta. Agora vocês sabem, para quem não conhecia a doença, que é uma doença que só está em alteração no OCT-B. Tá? E que pode, no começo, ser difícil ver. É bem detalhado, a gente vai mostrar nas figuras. Hoje em dia, a gente fala mais de distrofia macular oculta, não tinha um estadiamento antes desse artigo, e aí justamente eles escrevem nessa revista que é ótima para quem gosta de ler e procurar, que é o IOVS, que é a revista da ARVO, né, que está ligada à ARVO, o Congresso da ARVO, Associação para Pesquisa em Visão. Então, é uma revista de super bom padrão e de fator de impacto bom dentro da oftalmologia. Geralmente artigos mais densos, classificação, de trabalho experimental. Eles viram que tinha uma ligação da doença a mutações desse gene, que é o RP1L1, que já é descrito, o RP de retinitis pigmentosa, então já está descrito na retinose pigmentar, e eles viram que alguns pacientes, ao invés de demonstrarem alguma alteração pigmentar, tinham
essa subforma de distrofia que tem a ver só com a parte da fóvea e da mácula, que é a distrofia macular oculta, ou como ele diz ali, a doença de Miyake. Tá? Então vamos lá. Ele ainda fala aqui, como já falei, né, os achados do OCT têm um aspecto fundamental. A Thaís falou aqui no grupo que entrou aí, Thaís, é para você esse artigo. Então, o OCT tem um papel fundamental, ou um papel principal, né? Só ele vê a doença de Miyake, a distrofia macular oculta. Tá? Então, o nome provavelmente, como a gente vê na literatura, vai mudar em algum momento, porque distrofia macular oculta, oculto é sinal de que, igual pólipo. Pólipo não é pólipo porque é uma saculação, não é sólido. Oculta não é oculta, tá lá, tá no OCT, então não é oculta. Então, daqui a algum tempo, provavelmente vai mudar, ou vai ficar doença de Miyake, ou eles vão dar um outro tipo de nome. Então, é uma distrofia só vista no OCT, ligada ao gene que é também visto na retinose pigmentar RP1L1, e achado só tomográfico, só no CTB. Eles selecionaram os pacientes, 61 pacientes de 33 famílias, ou seja, toda vez que a gente pegar um paciente desse com essa suspeita, investigar os familiares. Eles têm variantes em 2 locais do RP1L1, não precisa citar o exon 2, exon 4, não precisa saber isso, só para quem faz estudo genético. E é uma doença que cursa com a diminuição progressiva da acuidade visual, fundo de olho normal, angiografia normal, ERG de campo todo, né, de campo inteiro, normal, full field. Mas se você fizer o eletroretinograma multifocal, lá nas zonas centrais, foveais, vai ter alteração eletroretinográfica. Por que vai ter? Eletroretinograma vê cone e bastonete, principalmente os cones, vão estar alterados, porque a gente vai ver durante o artigo, você tem lesão de zona elipsoide. Então, no ERG multifocal, você vai ter lesão no centro. E por que o eletroretinograma de campo inteiro é normal, se você tem uma alteração central? Porque o eletroretinograma de campo inteiro, ele mede num pacote só a retina toda. Então, como a alteração é muito pequenininha, só na fóvea, ela passa despercebida. Por isso que o eletroretinograma multifocal é essencial num caso desse. O campo todo vai dar sempre normal. Tá? Isso vale para as doenças maculares em geral. Ter o eletroretinograma multifocal é muito melhor, porque você diferencia a parte periférica da parte central. Tá? Uma coisa, antes de falar dos estágios e falar da investigação que eles fizeram em tudo. A distrofia macular oculta, ou doença de Miyake, a gente vai ver durante o artigo, lesões de segmentação da zona elipsoide, principalmente. Começa a zona de interdigitação e depois a zona elipsoide. E dá falhas, como se fossem pequenas cavitações. Então, antes, bloqueei o áudio aí depois, hein, Mari? Antes de procurar genética e investigar as famílias e tudo, tem que se colocar os diagnósticos diferenciais de cavitação foveal. A gente já falou de outros artigos aqui, até o Carlinhos sempre bota, até eu já mostrei de outras vezes, mas vou citar. Paciente com cavitação da retina externa tem que pesquisar tração vitromacular, causa, retinopatia solar, retinopatia ou foviopatia induzida por laser, né? Brincadeirinha de laser, um no olho do outro, pode dar isso, também entra dentro das retinopatias actínicas. Uso de tamoxifeno em mulheres, né, após câncer de mama. O tamoxifeno pode dar cavitação foveal. Mactel, que a gente discutiu recentemente. Mactel pode dar cavitação, às vezes caprichosamente só no meio, e pode ser um diferencial também. Deixa eu ver o que mais. Buraco de mácula, às vezes um pós-op de buraco de mácula, que não fechou completamente ali a retina externa. Você olha, não sabe que o paciente fez a cirurgia, pode ter esse tipo de cavitação também. Tem outras, né? Estou lembrando aqui das principais. Mas pesquisar causas de cavitação foveal. Tá? Outra que hoje em dia confunde com estágio, uma doença nova também, que confunde com o estágio 1 da distrofia macular oculta, que é a foveolite aguda. Para quem viu o último fim de semana, no sábado, o congresso da SBRV virtual, um dos casos discutidos foi de foveolite aguda, e o aspecto de bulging, né, de inchaço ali da zona elipsoide e da zona de interdigitação, bem no meio do buquê
foveolar, no início parece uma distrofia macular oculta, mas na foveolite normalmente é de um lado só. E a distrofia macular oculta pode ser assimétrica, mas pega os dois olhos. A foveolite, ela regride sozinha, não deixa geralmente cavitação, mas entra no diagnóstico diferencial também. Então, tem que pensar num arco de doenças e se você elimina todas, você faz o teste genético, RP1L1, positivo, distrofia macular oculta. Aí vai investigar a família, tá? Então, eles fizeram a avaliação clínica com todos os exames, lógico, análise de OCT, eles fizeram com Cirrus e com Heidelberg, e aí começaram a tentar estadiar a distrofia macular oculta. Durante o artigo aqui, a qualquer momento, se vocês quiserem parar e tirar dúvidas, vocês vão me parando, tá? Por favor. Rapidão, Japi. Fala. Eu apertei aqui para mutar todo mundo, só que eu não sei se eu aperto de novo e se vai afetar seu áudio. Peraí. Mas vocês estão me ouvindo bem? Peraí. Agora vai. Pronto. Pode ir. Tá me ouvindo continuar. bem? Então tá. Uhum. Então, quanto ao estadiamento da doença, eles tentaram pegar os pacientes em relação à idade, à evolução, ao seu tempo de evolução, aos sintomas e ao achado tomográfico, para ver cada um que tem relação. E aí já adianto para vocês, eu sempre falo da doença, mas eu falo dos gráficos, eu falo das comparações e falo das tabelas. E a gente vai ver durante o artigo análise disso. Tem tabelas, tem gráficos muito bons e outros mais confusos. Então, a gente vai citar isso durante. Então, no estadiamento, eles pegaram os pacientes com sintomas, que estavam no estágio mais avançado, outros menos, e os pacientes que tinham dano grande no fotorreceptor na imagem do OCT e outros que tinham lesão menos intensa, menos grave. As anormalidades eram tanto na zona de interdigitação quanto na zona elipsoide, e para quem não sabe isso direito, a gente vai mostrar depois no OCT normal, onde é que estão as coisas. Na verdade, as duas são separadas pela zona mioide, e estão ali na retina externa. São duas bandas hiperrefletivas, tá? Então, brancas. Então, já facilita identificar. A zona mioide é hiporrefletiva. E a zona de interdigitação está logo acima do epitélio pigmentado. Então, eles tentaram classificar em estágio 1, 2 e 3, sendo que estágio 1 e 2, 1, 2 e 3 em A e B. Que é viagem, se vocês pegarem um pouquinho só 1, 2 e 3, já está muito bom, tá? Se quiser ser mais refinado, faz 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. A zona de interdigitação, todas as zonas, eles tentaram graduar em normal, extinta, ou então borrada, normal e extinta, né, como ele mostra aqui. A zona de interdigitação era normal ou extinta. O bulge, ou seja, um inchaçozinho da zona elipsoide, que tem um nome, Mari vai lembrar, eu sempre falo de epônimo, né? Qual é o nome desse foveal bulge da zona elipsoide? Lembra, Mari? Tem um nome bonito. Como é que você faz isso aqui comigo agora? Não vou te quebrar. Não vou te quebrar, não, porque eu falei há muito tempo isso. Mas você que tem um francês melhor do que o meu, o nome é Bouquet de Rochot du Vignot. É o nome que se dá para a gente esse... falou isso com a Luísa. A Luísa tá aí, Luísa vai lembrar. Então, é o Acho que a gente falou há muito tempo, quando ela ainda estava na residência, não foi? Muito tempo, muito tempo. Foveal bulge, que é aquela... A gente, quando vê o OCT normal, a gente não vê a zona elipsoide flat na fóvea. Você vê sempre uma elevaçãozinha. A gente vai mostrar aí no artigo. Essa elevaçãozinha, que é o foveal bulge ou o buquê de Rochot du Vignot, é onde você tem um acúmulo maior de cones. E os cones se concentram mais na fovéula. E aí dá esse aspecto inchado da presença de mais cones naquela região. Isso é normal, tá? Então, ausente ou presente, e a zona elipsoide normal, borrada ou rompida. Aqui ele fala dos pacientes um por um, e os achados, se está no Exon 4, no Exon 2, não vou entrar nesses detalhes, se tinha um sintoma ou não. Aí ele faz uma tabela de todos os pacientes. Deixa eu baixar. Deixa eu tirar aqui da frente. Aqui nessa tabela ele explica isso. Quanto aos biomarcadores do OCT, se é normal, extinto, presente, borrado e tal.
E aí, essa tabela que não ajuda muito, é um pouquinho confusa. Eu já falei, né? Tabela gráfica é quando você bate o olho e saca de primeira. Aqui você tem que entender, ó, seta para cá, seta para lá, se é mais longo, se o 3A tende ao 3B, se o 2A tende ainda numa fase de 1A, 1B, se tem duração curta. É um pouquinho confuso, tá? Então, não é uma tabela boa. Mas ok, não vai influenciar, não. Então, o estágio 1, o paciente geralmente não tem sintoma visual e tem alterações mínimas estruturais no ACT. Ele vai descrever depois quais. No 2, geralmente você já não tem mais a zona de interdigitação e a zona elipsoide já está borrada. Ou dome shaped, ou seja, está inchada para cima. E no estágio 3 é quando você já tem a zona elipsoide flat ou ausente, ou seja, A ou B. Tá? Depois a gente vai falar disso. Aqui, ó, essa ilustração é boa. Depois ele vai fazer o esquemático, que dá para entender muito bem. Mas aqui, ó, num ACT normal, tá? Um ACT padrão. Aqui ele já está mostrando... Opa, desculpa. Vamos aí. Foi demais. Ó, ACT normal, tá? Todo mundo está vendo aí aumentando, né? Então você tem as camadas todas, tá? Limitante interna, células, camadas fibras nervosas, células ganglionares logo embaixo, a plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, membrana limitante externa. Aqui entre as duas, ó, nuclear, membrana limitante externa. Aqui, ó, essa zona, essa banda hiperrefletiva que vocês veem que está um pouquinho já inchada. Aqui, ó, inchada que eu digo normal, tá? Você vê que ela é um pouquinho inclinada para cima, uma curvinha. É a zona elipsoide, que é normal ser curva. Aí a própria limitante externa acompanha. Aqui é a parte do segmento interno dos fotorreceptores. Aqui, a zona mioide, a zona de interdigitação, que é essa banda hiperrefletiva, e logo abaixo o epitélio pigmentado. Tá? Todo mundo viu. Então, essa aqui é a zona elipsoide, essa é a zona de interdigitação. São elas que vão estar alteradas quando a gente vai ver os estágios. Olha lá. Estágio inicial. Ó, um borramentozinho aqui, ó, da zona elipsoide e até da zona de interdigitação. Aí vai evoluindo, o paciente começa a ter, ó, olha aqui, ó, epitélio pigmentado, aqui a zona de interdigitação, olha como é que ela começa a já ficar meio falha aqui e aqui também, começa a sumir um pouquinho. Aí você vai evoluindo, ó, aqui você já tem uma interrupção tanto da zona elipsoide quanto da zona de interdigitação. Aqui, ó, a zona de interdigitação, que é essa banda hiperrefletiva, já não está mais aparecendo. E a elipsoide está borrada. Aqui, ó, zona de... Aqui é a limitante externa. Isso aqui é a zona elipsoide. A de interdigitação estaria aqui nesse espaço preto. Já não está mais. Já foi embora. E aí você já está começando a ver um achatamento, um flattening, né, da zona elipsoide. Aqui, ó, você já não está vendo nenhuma das duas, praticamente. Aqui, ó, volta a ter, ó, não tem zona de interdigitação e está borrada a zona elipsoide. Aqui, ó, você já não tem nenhuma das duas. Está fragmentada a zona elipsoide, não tem mais a zona de interdigitação. E olha como a limitante externa já está flat. Tá? Ela já não está mais inclinada, né? Ou seja, em domo, como é normal. E aqui o normal. Aí ele fala aqui, ó, limitante externa, zona elipsoide, zona de interdigitação. Tá? O asterisco está mostrando o buquê. Tá? O bulging ou o buquê de Rochot-Lovignon. Tá? Então, só para entender quais são as alterações. Então, continuando. Se alguém puder ir depois, Mari, sua mãe tá pedindo o link, ó. A Ana mandou Ai, aqui, ó, meu manda o link. Deus. Dá um grito aí, dá um grito Assim aí. ela interrompe. Vou gritar aqui, peraí, deixa eu pôr no mudo. Então, ele começa a mostrar os resultados. Então, a idade média desses pacientes em torno de 50 anos pode variar bastante. Vocês veem, vai de 10 a 88 anos. É mais comum numa faixa etária de adulto jovem, adulto jovem para adulto, ou seja, é mais comum a gente conseguir diagnosticar entre os 30 a 50, 60 anos. Tá? 85% dos pacientes têm, no início, como sintoma inicial, algum problema na acuidade visual e 93% deles vai ter redução durante o curso da doença. A gente vai ver depois nos gráficos, é uma distrofia de prognóstico ruim.
os pacientes vão perder visão durante o curso da doença. É genético, é dominante e não tem tratamento, não adianta cirurgia, não adianta nada. Não tem nenhum tratamento para isso. Então, é uma distrofia que tem uma evolução ruim, diferente de uma distrofia padrão, por exemplo, que normalmente se instala e se mantém. A distrofia macular oculta, ela se instala, ela demora anos para evoluir, até 15, 20 anos, ele fala aqui no artigo, mas ela piora. Lá no final, a visão é pior. Então, a acuidade visual decimal variou desde 0,1, que é o 20/200, até 1 ou 1,5, ou seja, 20/15, por exemplo, dependendo do paciente, quando está no começo ou no final. E aí ele também analisa, né, as alterações longitudinais da acuidade visual, a espessura central da retina, tanto a espessura central quanto a espessura entre a limitante externa e o epitélio pigmentado, esse ERT é isso, CRT é a espessura macular central, e ERT é a espessura entre a membrana limitante externa e o epitélio pigmentado, que vai diminuir com o tempo. Por quê? Porque as duas camadas que estão entre essas duas é a zona elipsoide e interdigitação, tá? Então ela vai ficando significativamente mais fina nos olhos com distrofia macular oculta do que os controles durante o tempo. Agora vamos começar a ver os gráficos, tá? Esse gráfico de plot, de scatter plots, é bom porque ele mostra a acuidade visual quanto à idade e quanto à duração da doença. Então, como é que eles analisam isso daqui? Eles veem um monte de pontinhos e aí você fala assim, pô, como é que eu vou ver esse monte de pontinhos distribuídos? O que isso diz para mim? Esse aqui, por exemplo, no A, vocês veem que os pontos são distribuídos nos 4 quadrantes do gráfico de uma forma um pouquinho menos na idade menor, mas aqui nessa área é praticamente igual. Então não dá para você fazer, como na figura B, uma curva. Por que na figura B você consegue fazer uma curva? Porque você vê claramente que os pontos começam aqui e vão se adensando nessa região, vão aumentando a concentração de pontos. Então, isso quer dizer que a acuidade visual em logMAR vai piorando. Lembram que 0 é a acuidade de logMAR 20/20 e 1 é a acuidade de logMAR 20/200. Então, a visão vai piorando de acordo com a duração da doença. Se ela tem 0, 10, 20, 30, 60 anos até de duração de doença. Então, o gráfico de scatter plots é para você ver a distribuição dos pontos onde eles estão mais concentrados e onde você vê a tendência de subida, de descida ou de nada. São variadamente distribuídos, é porque não tem relação com a idade. Esse gráfico aqui, por exemplo, que é o de alterações longitudinais, ele pega os pacientes, 29 pacientes, e tenta jogá-los como se fosse um gráfico de scatter plot, mas individual. Cada traço desse é um paciente. Então, esse aqui, por exemplo, se manteve, visão mantida. Esse daqui melhorou. Esses aqui em preto pioraram. Muitos no começo da doença, outros demoraram muito até piorar ou se manter. Esse gráfico, por exemplo, é confuso. Você bate o olho e vai ver cada um separadamente. Então, você não sabe qual é a tendência. A única tendência é que há mais mudanças entre 0 a 20 anos de evolução. É mais comum. Mas por quê? Talvez porque os pacientes tenham morrido. Eles não sobreviveram 60 anos com a doença. Então, esse gráfico aqui, dispensável. Não precisava estar no artigo. Tá? Continuando aqui. Ó. Já a figura 4, é um outro scatter plot. Ele bota todos os pontos e vê a distribuição. Então, claro, aí mesma coisa. Ó, a espessura macular central e a espessura entre a membrana limitante externa e o epitélio pigmentado, em cima e embaixo, um comparando com a duração da doença e outro com a acuidade visual. Todos os dois mostram, olha aqui, ó, a concentração inicial com a duração, ou seja, espessura central melhor, e com o tempo, todos os pontos sempre diminuindo. Ó. Não tem nenhum ponto nesse lado que esteja aqui em cima. E não tem nenhum ponto desse lado que esteja cá embaixo. Então, a curva é de descendência. Os dois critérios. E quanto à acuidade visual, a mesma coisa. Aqui por logMAR, está piorando. Ó. LogMAR 1, logMAR 0. Então, os pontos estão cada vez mais descendo. Então, você pode... Só pelo gráfico, eu não precisava ler a legenda. Eu já estou vendo, pelo scatter plot, eu estou vendo que tem uma curva descendente de concentração de pontos. Então, a doença está piorando a espessura com a duração do tempo da doença e piorando a acuidade visual. Tá? E vocês só precisam entenderem, olhem sempre gráfico, olhem sempre tabela, aprendam a analisar isso, porque facilita muito a leitura dinâmica do artigo. Vai te dar uma capacidade muito maior de ler vários artigos numa semana, num dia, você ganha velocidade de leitura.
Esse aqui também, ó. Aqui já é uma curva, a gente já falou disso no artigo anteriormente. A curva de sobrevivência de Kaplan-Meier é quando você analisa todos os pacientes, tá? E a evolução deles em diferentes pontos de tempo. Então, se você olha aqui, ó, por exemplo, pacientes, né, os pacientes foram acompanhados. Você acompanhando aqui a perda de logMAR, aqui, ó, quem piorou, quem tinha logMAR de 1 e piorou, praticamente nada, porque a logMAR de 1 é muito ruim. E durante lá no final é que pioraram um pouco. Agora, os pacientes que começavam bem, com logMAR menor que 0,5, ou seja, logMAR bom, de visão, eles foram com o tempo, ó, piorando, ó, estabiliza pior, estabiliza pior, estabiliza pior, estabiliza pior, e foram caindo no decorrer do tempo. Isso teve a ver com a acuidade visual, com a espessura macular retiniana central e com a espessura da limitante externa do TRPE. Então, na curva de Kaplan-Meier, que é de sobrevivência, ou seja, de tempo de doença, todos eles pioraram. Todos os indicadores. Então, tá ótimo o gráfico. Eu vi muito bem. Todos caíram. Tá? Bom, então ele vai estadiar a doença, né? Clinical Stages of OMD. Estágio 1, já falamos. Tal. Esse parágrafo aqui é mais para dizer o seguinte, a gente já falou sobre estadiamentos e vamos falar melhor no gráfico que ele coloca, mas olha só que confuso. A acuidade visual decimal, no estágio 2, variou enormemente, de 0,1 a 1 em unidade de logMAR. Vocês entenderam essa frase? Não, nem eu. Ele fala que a acuidade decimal variou muito na escala de logMAR. Ou é uma coisa ou é outra, pô. O decimal é o contrário do logMAR. O decimal 0,1 é ruim, 1 é bom. Logmar 0,1 é bom, 1 é ruim. Então, a escala decimal variou muito. Então, fala, a escala de logmar variou muito. Ele juntou as duas coisas, não fica claro o que ele está querendo dizer. É o que ele mostrou aqui na tabela 3. Cadê? Estava lá em cima, já falei. Então, por exemplo, é o tipo de frase que é confusa. Fala de uma coisa ou fala de outra. Então, você não sabe se... Aí, por exemplo, ó, estágio 2, tá? Aí fala que no estágio 3, eles variaram. O decimal do estágio 3 variou entre 0,08, que é um logmar muito bom, para 0,3, que é ruim. Mas, pô, 0,3 é melhor do que 1. Então, estágio 2 é pior que estágio 3? Entenderam como fica confuso? O que ele quis dizer é que você teve variações pequenas no estágio 3, porque já eram pacientes piores, e variações maiores no estágio 2, porque eram pacientes de melhor visão. Não era, do jeito que eu falei, não ficou mais claro? Está mal escrito. Nem mais. Então, na minha legendinha, roxo já viu que tá ruim. Eu não gostei. Minha análise não é boa. Minha análise, tá, gente? A minha análise não é verdade absoluta. Eu sou chato só. Eu brinco com os residentes. Tem que aprender a ser chato. Chato do bem. Criticar. Então, não é em ouvir tudo. Vai ser ótimo o dia que vocês estiverem aqui vendo as discussões e começarem a me perguntar coisa e me pegarem no pulo. Falar, não, mas você falou um negócio errado e tal. E eu parar e falar assim, putz, estava errado. Eu entendi errado. O dia que alguém fizer isso, pô, esse alguém que fez, tá bem pra caramba. Aprendeu a ser chato, a ser crítico. Não dá para engolir tudo, não. Então, na discussão, então, vamos lá, que é o mais importante do artigo. A acuidade visual foi caindo gradualmente em 10, 15 anos depois do início da doença, principalmente nos primeiros 10, 15 anos. A acuidade visual decimal foi caindo até aproximadamente 0,3 nos 10 primeiros 15 anos da doença. Agora ele falou só em decimal, beleza. 0,3 é 20, 60 mais ou menos. As alterações nas espessuras maculares, seja central ou entre limitante externa e heteropigmentado, se correlacionaram significativamente com a duração da doença, mas não com a idade. Isso a gente viu nos gráficos lá em cima. Então, o fato de ser mais velho ou mais novo não faz diferença para a distrofia macular oculta. O que faz diferença é o tempo de doença que a pessoa tem. Naturalmente, quem é mais velho vai chegar mais no estágio 3, porque viveu mais. Lógico. Aqui já foi. Aqui, outro tipo de comparação. Mesma coisa, é um tipo de scatter plot, só que é um pouquinho diferente. É você fazer quase que em gráfico de caixa, de box plot. A gente já viu que são aquelas caixinhas que tem uns tracinhos em cima e embaixo. Olha que legal. Não vou ler a legenda, só quero ler o que ele está falando, né? Ó, comparação da duração da doença, acuidade visual e as espessuras dos 3 estágios.
Então, vamos lá. A. Duração da doença, estágio. Acuidade visual, estágios. Espessura central e espessura RT, estágios. Não precisa falar mais nada. Olhei para o gráfico de cá. Estágio 1. Duração da doença, 0 anos. Estágio 1, a maioria está aqui. Estágio 2, a maioria está aqui entre 0 e 25 anos. Estágio 3 se distribui mais, mas a média em 30 anos de doença. Ou seja, os pacientes que têm duração maior de doença é que vão chegar no estágio pior. Acuidade visual, estágio 1, melhor visão, logmar 0. Estágio 3, visão pior. Espessura central, maior no estágio 1, pior no estágio 3. E RT, maior no estágio 1, menor no estágio 3. Pronto. Não li a legenda. Mas se você ler a legenda, é exatamente o que eu falei. O gráfico está bom. Está bem ilustrativo. Antes de voltar a falar das discussões, que ele fala do estadiamento, né? Isso aqui, gente, é o mais importante do artigo. Aqueles OCTs que eu mostrei, tá? E essa representação gráfica aqui. Então, vamos lá. De novo, normal. Membrana limitante externa, hiperrefletiva. Zona elipsoide, hiperrefletiva. Buquê de Rochot-Duvigneau, curva, a maioria dos cones que fica aqui na fovéola. Banda hiperrefletiva, zona de interdigitação, EPR. Estágio 1A. Sem sintoma visual. Um blurring, um embaçamento, um borramento mínimo da zona elipsoide e da zona de interdigitação. Estágio 1B. Você já tem um borramento, uma ausência, às vezes, já da zona de interdigitação e um borramento parafoveal da zona elipsoide. Ainda não está afetando a roseta, a roseta de Fauchot. Estágio 2A. Você tem já uma extinção, a partir do estágio 2 já não tem mais zona de interdigitação, tá? Não tem mais na fóvea. Então, o que caracteriza? Estágio 1, borramento e falhas nas duas camadas. Estágio 2 já se caracteriza por ausência de zona de interdigitação. Já é estágio 2. Estágio 3 já é ausência de zona elipsoide. Tá? Ou ausência por flattening, ou seja, por achatamento da zona elipsoide, ou ausência mesmo. Você já não tem mais a zona elipsoide fragmentada. Então, vamos lá. 2A. Sem zona de interdigitação e um borramento grande da zona elipsoide. E já um aspecto ainda endomo. Estágio 3, você já não tem mais zona de interdigitação na mácula inteira, essa é a diferença, um é na fóvea, outro na mácula inteira, e o mesmo borramento da zona elipsoide. No estágio 3A, já não tem interdigitação, já tem um flattening, né, um achatamento da zona elipsoide na fóvea, e no estágio 3B, não tem interdigitação, um afinamento da espessura macular central, estão vendo? Olha como é que está a espessura macular central, olha como é que está aqui a espessura foveal central, bem menor, e aqui você já tem as falhas, as cavitações na zona elipsoide. Então, esses são os estágios da distrofia macular oculta. Caramba, Japi, eu não lembro, é impossível guardar isso agora. Não tem problema. Eu só quero que vocês guardem, conheçam, sejam apresentados, distrofia macular oculta, fellows residentes, distrofia macular oculta. Foram apresentados, beleza. Esse é o objetivo, tá? A acuidade visual, ela vai piorando durante os primeiros 15 anos e depois ela fica razoavelmente estável durante os anos seguintes. Por isso que fala naquele gráfico que eu falei que a visão parece que no estágio 3, aquela coisa decimal, logmária, está confusa, é isso que ele quer dizer. Piora mais no estágio 2 e quando chega no estágio 3 já está mais ou menos estável. A acuidade macular central, a retina central, muda mais nos estágios tardios do que nos estágios iniciais. E a espessura entre a limitante externa e o EPR muda mais nos estágios tardios do que nos estágios iniciais. Então, quem muda primeiro é a visão. Depois muda ali o padrão de zona elipsoide e de espessura macular. Tá? O padrão anatômico demora um pouquinho mais a piorar. Calma aí. Ele vai falar um pouco dos estágios. Como eu falei para vocês, não precisam guardar estágio 1A, 1B, 2A, 2B. É difícil, ele mesmo fala, é um estado, por exemplo, 1B, que é quando aparece ali só parafoveal, é muito difícil de ver. Eles viram em 2 pacientes só, tá? Então, guarda estágio 1, 2 e 3, ou guarda só que existe distrofia macular oculta e quais são os diagnósticos diferenciais que eu falei. O estágio 2 é o que tem mais pacientes, é onde ou seja, o que vocês vão achar mais em distrofia macular oculta? Paciente sem zona de interdigitação e com borramento da zona elipsoide. As anormalidades são na fóvea.
Estágio 3 é o estágio tardio. Você já tem as lesões mais completas, tá? Da zona elipsoide também, que ela pode estar flat ou ausente. E ele fala que é de se notar que no finalzinho, o EPR, e aí também uma grande dica. Qual é o diferencial para ver o ACT em distrofia macular oculta? Vai que amanhã um de vocês me mostra um ACT e fala, caramba, já vi tua aula, agora vi aqui, eu acho que é distrofia macular oculta. O que eu vou analisar? Zona de interdigitação, zona elipsoide e principalmente EPR. Provavelmente eu vou pedir para vocês também ter retinografia, ter angiografia. Se vier alteração de hiperfluorescência, eu já vou falar, não é. Vamos procurar outra coisa. EPR. Está normal? Isso é da doença. O EPR, ele acaba de falar aqui, o EPR é normal o tempo todo da doença. Isso dá para ver onde? Na autofluorescência também. No OCTB e na autofluorescência. Se você não tem nenhuma zona de hipoautofluorescência, que é por destruição do EPR, é sinal de que isso pode ser uma distrofia macular oculta. A doença não ataca o EPR. Então, esse é um grande diferencial para outras doenças degenerativas, que a maior parte delas leva o EPR embora. Stargardt, cones, etc. Tá? Um estágio mais tardio, lógico. A camada de fotorreceptores nunca fica totalmente atrófica em outras distrofias maculares, como, por exemplo, Stargardt, acromatopsia. Então, tanto essas doenças atacam o EPR, quanto a distrofia macular oculta é talvez a única que arrasa por completo a camada de fotorreceptor. Ela destrói a retina externa completamente, sem lesionar o EPR. Tá? Então tá aqui, ó. O EPR normalmente preservado e a camada de fotorreceptores parcialmente preservada, mesmo no estágio tardio, são características essenciais da distrofia macular oculta. Alguma dúvida? Aqui é só bibliografia. Alguém quer rever alguma coisa? Alguém ficou com dúvida, não entendeu nada? Todo mundo apresentado a doença? Todo mundo craque agora? Dúvidas? Ou abram o áudio ou via chat aí. Acho que o áudio, se as pessoas quiserem abrir, tá liberado. À vontade, à vontade. À vontade. Abrir. Mari lembrou do Boquê? Lembrei, pô, mas eu não ia lembrar, não, assim, sob pressão. Alguém pediu que mostre novamente a classificação. Calma aí. Mas eu falei certo? Meu francês é bom? Rochot de Vignot? Parfait. Ah, então. Só não tem biquinho. Você tem, mas eu não. A classificação está aqui, Renata. Opa. Desculpa. Alguém falou também, o teste de visão de cores deve ser bem alterado. Boa pergunta. Boa pergunta. Ele não cita aqui, mas você vê que ele faz o comparativo quais, por exemplo, ele fala que tem fotofobia, o paciente tem, igual na distrofia de cones, né? Qualquer lesão de fotorreceptor na fóvea dá fotofobia. Qualquer lesão. Se você tem lesão de fotorreceptor, pode pesquisar se o paciente não tem uma fotofobia exagerada. E o teste de visão de cores, ele não fala aqui, mas é um diferencial com as outras acromatopsias. Então, faz parte, não é patognomônico, é lógico, né? Tem várias doenças discromatopsias que alteram, mas a distrofia macular oculta também altera a visão de cor. Só que eles não têm uma descrição exata. Eu já li outro artigo de distrofia macular oculta. Não esse, já o ancestral, né? Que descreve a doença a primeira vez, que o Miak descreve. Eles não tem uma coisa fixa de espectro de cor azul, amarelo, verde, vermelho. Tem alterações no espectro de cores. Tem acromatopsia, mas tem discromatopsia, mas não é especificamente de um tipo de cor ou de cores. Mas faça o teste, faça o Ishihara ou outro teste qualquer. Viu a classificação aí, Renata? Vi sim, Japi. Obrigada. Tá, nada. Isso é legal para vocês tirarem uma foto e guardar no celular quando tiver que olhar, né? Ver um paciente e comparar, né? Isso vale a pena. E a fisiopatologia da doença, conhece direito, não? Não. Sabe? Descobrindo até
quando descobriram a primeira vez, falava oculta porque não sabiam de onde vinha, para onde vai e nem qual era a relação. Aí, de 2 anos para cá, eles descobriram essa relação com o RP1L1. E aí viram que era um gene dominante. E aí é o que eles sabem. Não tem Só o que nenhuma sabe. correlação até hoje com algum outro fator de risco ou patologia. Não tem. Não tem. Lógico. Vamos supor que você faça o diagnóstico no paciente. Aí, porventura, a paciente seja jovem, aí você orienta, ó, você brinca com o laser com seus amigos, você dificilmente vai ter um paciente jovem, né? Ah, não pode, porque o laser aumenta a cavitação. Ah, teve câncer de mama, vai ter que tomar tamoxifeno. Se puder, contraindica. Porque se o tamoxifeno já pode dar cavitação, provavelmente vai ter um efeito sinérgico, entendeu? Essas coisas. Isso você pode orientar. Mas não tem fatores que causem ou na fisiopatologia alguma coisa diferente, não. Eles nem entendem muito bem por que na retinose pigmentar você não necessariamente tem esse tipo de lesão, entendeu? Em algumas formas. Então, a Ivone perguntou aqui, não tem nenhuma característica em comum de quem tem a doença, local que mora, fenótipo, nada? Não. Nada. Tem a descrição de mais casos orientais porque foram eles que descreveram primeiro, mas não tem uma correlação racial ainda não. Nem localização, nem racial de cor, nada. Japi, teria como colocar esse estadiamento aí, mas no ACT real, de novo, por favor? Estou aumentando aqui devagarinho. Ó, presta sempre 1 e 2. Então vamos prestar atenção na mudança e a zona de interditação, tá? A zona de interditação está aqui, ó. É a bandinha hiperrefletiva que está aqui logo em cima do EPR. Então ela está presente ainda nos 2 OCTs, né? Quando chega aqui já, aqui, ó, foveal não tem e aqui, ó, parafoveal não tem, certo? Ó, aqui, ó, tem um restinho ainda, aqui já não tem. E está borrada a zona elipsoide, e aqui está preservada, certo? Aqui está ligeiramente borrada. A primeira, essa primeira aí a gente diria que estaria borrada, né? É. Aí aqui, ó, 2 já não tem interdigitação. No 3, a interdigitação, até o espaço hiporrefletivo está maior, a interdigitação foi embora, a zona elipsoide está irregular, vocês veem que está aqui, é uma banda hiperrefletiva, não é uma linha contínua, está meio irregular aqui, né? Ó. Olha como ela está toda irregular. E ela já está começando a achatar. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, aqui ela já está muito fading, né? Já está ficando muito quase hiporrefletiva. Aqui ela já achatou, né? Não tem mais a roseta. E aqui, ó, já está toda interrompida. E aqui é o normal. Foi? Foi. Viu? E a extensão ali à esquerda, por exemplo, que dependendo da foto, você vê que é muito mais central, né? E aí, no 3B, ela tem uma extensão maior, né? Tem. Ela vai aumentando, né, com o tempo. Mas, como fala Mas aqui... isso não influencia no estadiamento, né? Não é pelo tamanho, é o nível de lesão e não a extensão da lesão. A extensão só conta lá em cima no 1A, no 1B, quer dizer, perdão, no 2, quando a perda de zona de interdigitação no A é foveolar e no B é parafoveal. Certo. Só conta ali, mas não extensão, tamanho, né? Se você tiver um bigodinho de lesão de zona elipsoide de interdigitação pequeno, já é estágio 3. Entendeu? É de acordo com a fragmentação da camada. Muita gente aí, podem mandar até para mim pelo chat e tudo, com esse aspecto final na retina interna não se vê nada na retinografia? Não. Na retina externa, você quer dizer, né, Ivone? Não, vê nada. Zero. Nem na autofluor.
Nem na autoflua. Não é nada. Normal, passa despercebido. Eu estou falando da retina interna mesmo. Porque assim, do afinamento, né? Do afinamento. Ela está afinada, ela está esquisita. Mas, na verdade, ela cai, ela tem uma queda junto com a retina externa. Mas isso, o máximo que você vai ver na retinografia é uma diminuição de reflexo foveolar. Só. Não vê nada, não vê lesão. Não vê. É incrível. Alguém falou, a retina interna desaba, é isso aí. Porque perde o buquê, como eu já falei, né? A elevação da retina externa e ela cai junto. Não vê nada. Não vê nada. Eu estava falando outra coisa, eu ia perguntar o seguinte, todo mundo que está vendo aí, todo mundo já conhecia a distrofia macular oculta ou quem é que nunca viu e viu pela primeira vez aí hoje? Se quiserem, mande aí, eu. Só para ter uma ideia. Porque quem viu hoje não conhecia antes, pronto, agora está apresentado. Mais uma doença para aprender. E para começar a procurar. Eu não conhecia, Japê. Então, pronto, está apresentado. Sinistra. Sinistra, Sinistra porque vai embora, né? Você não tem o que fazer. E é sinistra porque não vê nada em lugar nenhum. Você só vê no ACT. Isso mostra como é fundamental o ACT hoje em dia. Entendeu? Não, tem que valorizar a queixa do paciente. Tem que valorizar. O paciente, esse era um paciente certamente que há anos atrás, em idade produtiva, perfeito, Ivone, paciente jovem, pô. E o paciente que chega se queixando, fotofobia, não está enxergando direito, você não vê nada no fundo de olho, vai falar, isso aí não tem nada. Entendeu? Isso não deve ser nada não, volta daqui a um ano, tem que fazer o ACT. Não tem nada, faz. Aí o ACT é normal? Beleza. Você não faz, porque pode ter uma surpresinha dessa. Entendeu? Mas no início... A Kátia falou de microperimetria, você vai ter alteração. Mas não no estágio 1, por exemplo, Kátia, que não tem baixa visão. Geralmente estágio 2 e 3 você já tem lesão de retina externa. Aí vai ter, igual no ERG multifocal, você vai ter algum tipo de lesão de limiar microperimétrico. Vai ter. Aí pronto, o Maurício não cumprimentou, agora está apresentado. Maurício, doença de MEAC, Maurício. Pronto. Se passar na rua, você já conhece. A Mihaly perguntou aqui, você já atendeu, acompanhou algum paciente com esse diagnóstico? A gente fez uma vez, que eu não vou lembrar agora quando foi onde está. Lá na Gamboa, a gente viu um paciente com distrofia macular oculta, que eu dei o diagnóstico, só que o paciente acho que não fez todos os exames. Mas o OCT era muito parecido com o estágio 3. Tinha cavitação. Se Carlinhos estiver aí, vai lembrar, porque eu me lembro que Carlinhos estava junto. Carlinhos, acho que não está aqui agora. Bom, mas tem. Campo 10.2 mostra algo? Pode mostrar, mas é menos específica que a microperimetria, Ivone. Mas pode, se for um campo bem feito, paciente atento e tudo, quem fizer o campo fizer bem, dá para ver. Se for no estágio mais tardio, tá? Estágio já de começar a perder visão. Quando a zona elipsóide começa a ir embora. 2B ou 3A e 3B. Japi, eu tenho uma dúvida. No estágio inicial, assim, que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com aquelas outras coisas que você citou, como que a gente conduz, né? Por exemplo, se foi naquele quadrinho de micro-roll, por exemplo, a gente tem tamoxifeno, etc. Também pode ser um antigo DPV, que fechou. Quando a gente vê, assim, o que a gente fala para o paciente? A gente só acompanha? Quando que você vai começar a pensar? É só com acompanhamento mesmo? Você está perguntando se eu entendi o seguinte. Eu tirei as outras causas e fiquei com essa. É isso? Não, na verdade, assim, você viu. Aí você lembrou, pode ser a distrofia macular oculta, mas também tem que pensar nessas outras coisas que são mais comuns. Como que vai ser sua conduta com o paciente? Você vai ver de quanto em quanto tempo? Quando que você começa a preocupar e quando que você vai falar com ele que talvez seja isso? Porque não tem nenhum outro exame que confirme, né? É só o ACT mesmo. Só. Como é que a gente viu o paciente e suspeitei? Então, vou fazer as perguntas. Aqui a Rafaela está perguntando como eu vou diferenciar de retinopatia solar. Normalmente, tem o histórico, você vai perguntar. Então, vamos lá, chegou o paciente. Aí eu vi no ACT, tem nos 2 olhos. Eu vou perguntar, tem maluco que fica olhando para o sol com os 2 olhos, mas é difícil.
tem maluco que pode brincar de laser com os dois olhos, mas é difícil. Normalmente a solar, a actínica em geral, é num olho só. Normalmente aquela pessoa que está olhando para o sol, a gente normalmente fecha um olho para olhar para o sol. Ou então você está brincando, você não mira com laser nos dois olhos, você mira com um olho. Entendeu? As crianças, os adolescentes estão brincando. Então, normalmente a actínica é num olho só, Rafael. Essa é a primeira coisa. Eu vou perguntar primeiro. Teve brincando com laser? Foi à praia sem óculos de sol? Ficou olhando para o sol? Ok. Tem câncer de mama? Já usou ou está usando tamoxifeno? Ok. Você tem exames prévios que você já tenha feito em relação à retina? Traga para mim de histórico. Eu posso ver Mactel. Por exemplo, aí a pessoa me traz uma angiografia antiga que tinha lá uma hiperfluorescência temporal mácula. E agora tem uma cavitação. Então, dá para ver pelo histórico se teve Mactel ou não. E Mactel normalmente tem achados no fundo de olho, aí quando estava perguntando, né? Mactel você vai ver, pode ver pigmentação, pode ver vaso em ângulo reto, pequena hemorragia, então você normalmente tem alguma coisa. Se tem tração no OCT, como é que você vai diferenciar de tração vitromacular? Você vai ver a tração vitromacular. Aí você fala, pô, tem uma cavitação agora. Ah, você teve recentemente moscas volantes intensas, às vezes o vidro soltou, ainda não voltou ali a formar a sedimenta, estava tracionando, abriu um pedacinho ou levantou o buquê, o paciente soltou, mas soltou há 2 semanas atrás. Aí você fala, não, vamos aguardar então, como eu faria? Para ter dúvida, se eu tiver certeza, pô, é bilateral, porque, por exemplo, uma tração vitromacular, para ser bilateral simétrica, é muito difícil. Os dois olhos soltarem ao mesmo tempo. Então, se eu olhar no e o caso paciente é tiver... simétrico, né? se o paciente tiver unilateral, eu vou mandar ele voltar em menos tempo para ver se foi o sol, se foi o DPV, se foi o tamoxifeno, se ele mandou parar. Agora, se for uma distrofia macular oculta, vendo isso, eu vou mandar ele voltar daqui a 6 meses. Para comparar, porque a gente já viu que a evolução do OCT é geralmente nos estágios finais de tempo de doença, é depois de 10, 15 anos. Então, eu vou mandar voltar em 6 meses só para ter certeza de se a coisa está andando ou não. E, provavelmente depois eu vou mandar ele voltar só uma vez por ano. E vou orientar ele que ele vai ter problemas. Né? Que isso aqui, dependendo do que ele faça, ele vai ter problemas mais à frente. Né? A Bárbara Dependendo da idade perguntou dele. se Se você você... necessita um painel genético nesses casos. Se eu fizer o diagnóstico de distrofia macular oculta, eu peço. Peço. Painel genético, Mihaly está saindo, mandando beijo. Beijo para você, Mihaly. Painel genético é você que orienta o geneticista. Painel genético não é assim, solicito, perfil genético, alteração, baixa de acuidade visual, interrogação, distrofia macular, interrogação. Não dá. O geneticista vai te mandar para aquele lugar. Ele não vai ter como fazer todos os testes. É você que direciona. Então, se o paciente chegou a ser desconfiado de distrofia macular oculta, eu vou botar, solicito, teste genético para RP1L1. Suspeita, distrofia macular oculta. Aí quem vai ver Exon 4, 2 e tal, é ele vai mandar completo, mas ele já vai na bucha. Se eu achar que podem ser outras, eu posso botar também a BCA4 para Stargardt, outros para retinite pigmentosa. Eu boto lá, acho que eu quero saber. Mas se eu já matei ali o que vamos nessa. E a fotofobia o que orienta? A Kátia perguntando aqui. Óculos escuros, chapéu, boné, porque vai chatear. Diminuir a luz do celular, da tela do computador, tudo que diminua a exposição à luz, né? A orientação que você vai dar. O que mais? Só isso? Acho que é só. Então, beleza. Ninguém mandou mais nada. Então, ótimo. Então, estão apresentados aí nenhum filtro. A Caixa botou aqui nenhum filtro. Filtro, igual para lente intraocular, né? É contestável pra caramba, né? O filtro ameniza, mas eu vou de óculos escuro. Por exemplo, uma lente intraocular com filtro, se você for operar o paciente. Para DMRI não tem fundamentação? Vai ter para distrofia macular oculta? Não sei. Eu acho que os pacientes gastariam um dinheiro grande sem ter comprovação, né? Óculos escuro e anteparo.